Cefas, ou seja, Pedro, porque eu vou estabelecer a igreja. E Pedro foi o precursor, e eu falo isso porque nós estamos agora no primeiro culto começando tudo isso. E eu resolvi escolher exatamente o Salmo 22, que é o momento mais crucial que Jesus passou, que talvez seja o nosso início, o começo, o primeiro passo. Para se chegar a uma longa distância, você tem que começar a dar os passos. Você olha assim, nossa, lá embaixo ainda, caramba, está longe pra caramba, mas cada vez que você vai dando o primeiro passo, você vai chegando mais perto do seu objetivo. Cada vez que você dá um passo, você vai chegando mais perto do seu alvo. E um dos objetivos dessa igreja é instaurar. O missionário dela, a partir do dia 1º, já não está mais no trabalho dela. Eu já falei com ela, pode, já não vamos dedicar à igreja. É 1º, Nelma? Hein, Nelma? Dia 1º? Nós vamos passar a ter ciclo de oração aqui todos os dias. Orando pelos irmãos de 8 aqui, até as 9, até as 10, vamos estar aqui orando todos os dias. Ciclo de oração funcionando nessa igreja. A partir do próximo culto, que será terça-feira, todos os cultos nós vamos ter reunião de joelhos antes de começar. Nós vamos ter oração de joelho aqui. Nós vamos orar, porque a igreja, para vencer, ela tem que entrar em oração. E um dos segundos pontos que trata justamente do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Olha que Davi escreveu isso numa ocasião bem distante ao fato que aconteceu lá no capítulo 27, versículo 46 do livro de Mateus, e também no capítulo 15, do versículo 34, quando Jesus estava lá na cruz, sobre grande tortura, Jesus gritou essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento torturante que Jesus ali, ainda como homem, sentindo as dores do cravo, que muitos pensam que foi enterrado na mão, mas foi no pulso, né? Porque não teria como, ele já teria despecado lá da cruz, né? Furou as suas mãos. Aí, aqui trata exatamente isso, no momento quando Jesus estava na cruz, sob grande tortura, o salmista faz essa revelação. O inferno, né, estava talvez ali alegre, vendo Jesus chorando, sofrendo, porque na verdade, o inferno, queridos, é a separação total, é a divisão total de Deus com a punição pelo pecado de uma pessoa sem arrependimento. Mas naquele caso não era isso. Quando Jesus estava a dizer isso, porque a dor era tão grande que Jesus estava sentindo. Por isso que a nossa igreja, que deveria chamar-se Maranata, pusemos Jesus Cristo vem, nós anunciamos um Jesus vivo e não um Jesus morto. Aleluia. Fazemos questão de que às vezes possamos ter uma imagem, uma figura nossa da cruz, mas ela vazia, porque representa que Jesus não está ali, ele já ressuscitou. Jesus passou pela experiência da dor, que não é comparada à dor que a pessoa vai sentir lá no inferno, quando a Bíblia diz que lá haverá choro, sofrimento, ranger de dentes. Que sofrimento horrível! Nada, queridos, há de se comparar com o que Deus está preparando para nós, que tem preparado para essa igreja. Nada desse mundo. Não abandone Jesus por nada. Jesus sofreu muito mais por causa de nós. E o verso 2 diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Imagine que colocou ali a posição de um Jesus humano, clamando a Deus, pedindo a Deus que o livrasse. Jesus passou por essa experiência. Eu estou a dizer isso para os irmãos porque nós pregamos o Jesus vivo, reconhecemos que ele morreu, que ele sofreu, foi tudo feito isso. Nós já sabemos isso todos os dias, mas a nossa igreja vai constantemente anunciar que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar, para salvar. Isso vai ser falado sempre nos nossos cultos. Mas tem igrejas agora que só pregam prosperidade, só pregam que a vida é boa. A vida não é tão boa assim, queridos. Basta dizer aquilo que o evangelista Silas disse. Quando trabalhava também como tripulante de ambulância, tinha pessoas que queriam trocar a vida deles comigo.
Quantas casas eu entrei, casas muito ricas, pessoas muito ricas, doutores, pessoas muito importantes, mas estavam ali, se pudesse trocar a vida deles comigo. Porque o sofrimento era tanto, as pessoas sofrendo, não havia dinheiro, não há dinheiro que pague. E muitas pessoas sofrem por antecedência. Conta-se uma história de um homem que tinha um vizinho que tinha um galo. Que sempre, os irmãos sabem que, tanto no Brasil como em Portugal, não sei que o galo em Portugal seja diferente, canta geralmente de manhã, não é assim? É ou não é? Em qualquer país um galo tem que cantar de manhã, né? E diz que essa pessoa foi fazer a reclamação na justiça, jogou aquele homem na justiça, porque ele tinha um galo que não deixava ele dormir, que ele não conseguia dormir, que esse galo nunca deixava ele dormir. E na hora lá o juiz perguntou, mas como é que é isso? O senhor está sofrendo e tudo, mas eu não entendo. Que eu saiba, os galos cantam é de dia. Galo não canta de madrugada, noite, geralmente é de manhã. Embora não tenha uma hora certa, mas eu sei. E qual é o problema? Eu vou falar, não, é porque esse galo não tem hora para cantar. Hora ele canta 5, hora ele canta 6, ele canta de novo. Como ele não tem hora, fica acordado a noite toda esperando ele cantar para depois eu dormir. E tem pessoas vivendo assim, queridos. Tem o sofrimento, tem as coisas na vida, mas tem que estar ali, ó, deixa de viver, deixa de ficar sofrendo, esperando a coisa acontecer. Tem pessoas que são assim, ficam acordadas a noite toda, até o galo cantar depois que dorme. Então o que acontece? Se nós reconhecemos que nós precisamos deixar, como Jesus falou, né? Deixar sobre ele o fardo pesado, deixar que ele carregue o próprio escritor, aí disse, e nas pisaduras Jesus serão sarados. E agora vem o segredo do versículo 3, que eu falo sempre, os irmãos às vezes falam, ó, já ouvi falar isso, onde está escrito? A Assembleia de Deus, Jesus Cristo bem sabe onde está. Capítulo 22 do livro de Salmo. Deus habita no meio dos louvores. Onde está escrito isso? Aí, ó. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Santo, com letra maiúscula. Pode notar aí que o S está com letra maiúscula. O nosso Deus é santo. E quando eu canto louvores, Deus habita no meio dos louvores. Lá no Brasil, eu creio que Portugal fala isso também, que quem canta seus males espanta. Não é assim? As pessoas tentam criar ditados, provérbios populares para aquilo que a Bíblia já vem dizer há muito tempo. Então, porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores, queridos. E ainda que o salmista aqui, antes mesmo de Jesus passar o que passou, ele relatou, Deus meu, por que me desamparar? Mesmo tudo isso, quando a Bíblia diz que Jesus disse, está consumado, que os céus ficaram escuros, né? Como se estivesse despedindo do seu Criador, e Jesus estava lá na criação, e o véu do templo rasgou-se e deu acesso que nós precisávamos a Deus. Imagina que na época dos nossos irmãos cristãos da época, vir numa igreja era complicado, principalmente as mulheres. Primeiro, mulher não entrava, não é? Se as irmãs não sabem disso, a mulher não participava de culto na igreja. Elas tinham um átrio, um lugar que elas ficavam lá fora. Os homens, poucos deles tinham acesso a lugares para entrar, porque ali era reservado aos sacerdotes. E dentro dos lugares dos sacerdotes já tinha um lugar do sumo sacerdote. Era tudo mais complicado. Mas quando Jesus, depois desse sacrifício, falou, está consumado, o acesso veio para mim e para você. E nessa primeira pregação eu trouxe isso porque, para dizer que os irmãos sempre quando puderem, forem convidados a pregar, anunciem que Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo para nos abençoar. Está à disposição daqueles que o chamam, que clamam pelo seu nome, aqueles que pedem pelo seu nome. E nós, como igreja, temos que agradecer a Deus por isso. Amém, queridos? Amém.